E nós já voltamos aqui com a terceira parte da nossa segunda aula do direito empresarial. E na aula anterior nós ficamos de visualizar quais foram as duas doutrinas que se destacaram na época do Código Napoleônico. Então vem aqui comigo, vamos começar já a trabalhar dentro do nosso slide para não perder tempo. Então vamos lá. Quais foram as duas doutrinas que se destacaram naquela época para tentar explicar quais seriam os atos do comércio? A primeira foi a de Thaler. Thaler, ele resumia os atos do comércio à circulação de bens e serviços, tá? Então, a doutrina de Thaler, ela conseguiu chegar muito próxima de abranger todos os atos do comércio. Mas a doutrina de Thaler, em pouco tempo, ela se tornou obsoleta e as pessoas descartaram a sua ideia, tá bom? E aí, então nós tivemos a outra doutrina que foi de Alfred Rocco. E Alfred Rocco, ele tentando descrever o que seria atos do comércio, ele resumiu atos do comércio a uma característica comum de intermediação para a troca. Então a pessoa chegava e através dessa intermediação entre o consumidor e o comerciante, havia essa troca de um produto. Então a doutrina de Alfred Rocco, ela foi a que mais abrangeu os atos do comércio. Mas de qualquer forma, a doutrina de Alfred Rocco sofreu várias críticas de outros doutrinadores. Por quê? Porque a doutrina de Alfred Rocco também se tornou obsoleta em pouco tempo. Porque os atos do comércio, eles estavam evoluindo constantemente. E a teoria de Alfred Rocco, ela não conseguiu alcançar esses atos que estavam surgindo. Um dos exemplos foi a prestação de serviço dos comerciantes. Então, além da intermediação e troca de produtos, também estava surgindo a conduta de prestação de serviços entre os comerciantes e os consumidores. E então, nesse momento, nós tivemos aí dois grandes problemas. O primeiro é que o legislador não conseguia alcançar esses atos do comércio em tempo hábil, né? Porque vocês viram comigo na aula anterior a linha do tempo em que ia surgindo os atos do comércio e o legislador ia atrás tentando codificar esses atos, né, e prever eles na lei, mas sempre demorava para conseguir caracterizá-los, não é mesmo? Então tinha essa grande problemática. Ou seja, havia atos ali que nem a lei estava prevendo e muito menos a doutrina estava conseguindo alcançar. Bom, além desse grande problema que nós tivemos entre a doutrina que não conseguia alcançar esses atos e o legislador também não, nós tivemos uma outra problemática, que é chamada de atos mistos pela doutrina, ou até atos unilateralmente comerciais. Naquela época do Código Napoleônico, como que funcionava então a relação de consumo entre comerciante e consumidor? Funcionava da seguinte forma: o consumidor, ele tinha como respaldo jurídico o Código Civil. Então o Código Civil definia os atos de consumo e também os direitos do consumidor. Já o comerciante, ele tinha o Código Comercial, que definia os seus atos e seus direitos. Então perceba, nós tínhamos aí atos mistos, atos previstos pelo Código Civil e atos previstos pelo Código Comercial. Mas perceba que essa relação jurídica, ela era unilateralmente comercial, né? Porque nós estávamos aí tratando do quê? De uma intermediação entre o consumidor que queria comprar o produto e o comerciante que queria vender o seu produto. E então, surgiu uma grande problemática. E se houvesse um conflito entre o consumidor e o comerciante? Qual seria então o código competente para resolver esse conflito? O Código Civil ou o Código Comercial? Então, naquela época, quando havia um conflito entre consumidor e comerciante, aplicava-se o Código Comercial, tá? Então, se houvesse um conflito, anota aí. Beleza? Então, anota aí na sua apostila que se houvesse um conflito de interesses entre o comerciante e o consumidor,
seria aplicado então o Código Comercial. E essa previsão de aplicação do Código Comercial, ela foi muito bem aceita pelos juristas? É claro que não, né? Porque você consegue perceber que o Código Comercial, ele foi criado para regular os atos do comerciante, para dizer o que seria um comerciante naquela época, e também para beneficiar os próprios comerciantes, porque se foi um código criado para os comerciantes, é óbvio que estava prevendo as condutas dos comerciantes e também ali os direitos do comerciante. Então o Código Comercial, ele era a melhor opção para ser aplicado quando houvesse um conflito de interesse entre as partes nessa relação de consumo? É claro que não. E então a doutrina, ela veio criticando essa aplicação. Então o César Vivante, que foi um doutrinador, criticou, tá? Criticou esse fato de o cidadão ser submetido às normas distintas em razão da qualidade da pessoa com quem contratava. Então, só porque o cidadão estava adquirindo um produto de um comerciante, ele deveria, então, ser submetido a um código comercial? E aí, o César critica essa previsão legislativa de que o Código Comercial seria o código cabível para resolver esses conflitos. Até porque, como a gente já percebeu, o Código Comercial, ele na época beneficiava muito mais o comerciante do que o próprio consumidor, tá? Então, na aula passada, nós ficamos com uma pequena dúvida. Professor, o Brasil, ele recepcionou a teoria dos atos do comércio ou ele recepcionou a ideia das corporações de ofício que era aplicada na primeira fase do direito comercial, né, que nós vimos que começou lá na Itália? O Brasil, ele recepciona, então, a teoria dos atos do comércio. E nós iremos ver como funcionou essa recepção e como que ocorreu agora no terceiro bloco. Te espero lá daqui 5 minutos.